Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas, vamos falar um pouquinho sobre árvores de decisão. Bom, espero que você tenha já baixado o arquivo árvore 1, tá? A gente vai usar daqui a pouquinho. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre alguns conceitos aí que são interessantes para você sobre as árvores de decisão. Suponha, né, que você tenha a seguinte situação, que você tenha, vamos dizer assim, um projeto B qualquer, né, aqui colocado, ó, projeto beta, né, que eu coloquei aqui. E nesse projeto beta, você calculou o VPL, vamos dizer assim, para 3 cenários. Um cenário, vamos dizer assim, pessimista, né, um mais provável e um otimista, por exemplo. No pessimista, o resultado do VPL, pelo aquilo que você calculou, foi menos 10, ou seja, um resultado ruim. O mais provável ele deu mais 5 e o otimista ele deu 25, certo? E aqui você determinou, esse é um dos pontos mais complicados, é o fato de você ter determinado a probabilidade, mais complicado que eu digo, de você encontrar esses valores, né? Mas suponha que você já tenha esses valores já definidos. Então, a probabilidade de ocorrência da possibilidade pessimista é 15%, do mais provável é 50% e do otimista é 35%. Ok? Bom, agora a gente vai determinar o valor esperado do VPL, ou seja, vamos pegar esse valor dos VPLs, né, e determinar o valor esperado, que é basicamente bem simples de ser calculado. O valor esperado é a multiplicação de cada valor do VPL pela sua respectiva probabilidade e somando-se. Veja que a soma disso aqui, né, sempre tem que dar 100%. Se não der 100%, tem algum erro aí na história, tá? Então 100%, né, se isso está acontecendo, quer dizer que você pode fazer a operação de valor esperado. Muito bem, se eu multiplicar o menos 10 pelo 15%, eu vou ter, né, menos 1,5, né? Mais 5 vezes 0,50 vai dar 2,5 positivo. Então, menos 2,5, 2,5 positivos com menos 1,5 vai dar 1 positivo, certo? Aí fazendo essas contas exatamente do mesmo jeito, mais 25 vezes 0,35, somando com esse 1 aqui vai dar 9,75. Ou seja, o resultado de valor esperado nessa continha que nós fizemos é 9,75. Ok? Então quer dizer que, né, esse projeto é um projeto que possui um valor esperado para o seu VPL de 9,75. Então é um projeto em tese que deve ser aprovado, ou pelo menos deve ser recomendada a sua execução, tá? Agora, eu posso representar isso através de uma outra anotação, a anotação que a gente chama de árvores de decisão. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho a decisão, né, que está sendo pedida, ou seja, essa decisão aqui, decisão 1, por exemplo, né, ela tem um ramo aqui, né, que traz para essa probabilidade, ou seja, para esse projeto beta aqui, por exemplo, certo? Esse projeto aqui é um projeto alfa, tá? Qualquer. Então, esse projeto beta eu tenho os 15% com menos 10, observe que em cada ramo aqui eu tenho a probabilidade dessa ocorrência, essa bolinha aqui indica a probabilidade. Então eu tenho as probabilidades aqui em cada ramo e ao final disso eu tenho os chamados payoffs. Payoffs. Tá feio, mas nossa, está muito feio. Né? Payoffs. Isso. Os chamados payoffs são os resultados de cada ramo. Então, eu tenho menos 10 a 15%, 5 a 50% e 25 a 35%, como eu tinha definido aqui anteriormente. Então, essa é uma maneira de representar aquilo que a gente determinou. Esse resultado aqui é aquilo que a gente chamou de valor esperado lá, certo? Então, para esse projeto beta, eu tenho 9,75. E eu tenho um outro projeto alfa aqui, né? Que eu não representei nada aqui, mas suponha que ele tenha dado 4,28. Então o resultado 9,75 é maior do que o 4,28, tá? Então em tese a decisão 1 vai para esse ramo aqui não vai acontecer, tá?
vamos dizer assim, aonde você vai por esse lado aqui, vai escolher o projeto beta. Então essa é uma mera representação, basicamente, né, de decisão que você pode usar. Tá? Eu vou dar um outro exemplo usando o Excel, né, que está lá naquele arquivo em Excel que você tem no Blackboard. Tá? Então você tem aqui, ó, é necessário tomar uma decisão de comercializar ou vender um novo invento. Tá? Basicamente, essa é uma situação, vamos dizer assim, de tomada de decisão. Se você vai comercializar ou se vai vender. Né? Veja que aqui você tem o comercializar e você tem o vender, as duas possibilidades. Tá? E aqui você comercializar, você tem duas possibilidades, ou seja, em alta demanda e baixa demanda. Tá? Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, nessa bolinha, veja a construção da árvore da esquerda para a direita. A bolinha indica duas possibilidades, você tem, segundo consta, 20% de chance de ter uma demanda alta e 80% de chance de ter uma demanda baixa. Bom, tanto faz, alta ou baixa, a decisão vai ser a mesma, ou você vai fazer o lançamento do seu produto de maneira internacional ou doméstica, ou seja, nacional. Tá? Então, vamos dizer assim, você tem que escolher se vai ser internacional ou nacional. Sendo que o internacional, existem duas possibilidades que não estão indicadas aqui o que são, basicamente. Tá? Mas uma das possibilidades, as duas são iguais aqui, porque tem 0,5 e 0,5, ou seja, a probabilidade disso ocorrer é de 50% e dessa aqui de 50%. Essa aqui é de 12 milhões e esse aqui de 16 milhões, e esse 14 aqui. Esse aqui, então, é o valor esperado relativo a essa probabilidade da ocorrência desses fatores aqui. Então, esse ramo internacional, a expectativa é de ganhar 14. Já nesse ramo nacional aqui, você tem três possibilidades. Uma de 40%, outra de 40% e uma de 20%. Tá? Então, a de 40% primeira aqui tem uma expectativa de ganhar 4. Essa de 40% é a expectativa de perder 3 e de 20% de perder 1. Tá? Fazendo a operação 4 vezes ponto 4 menos 3 vezes ponto 4 e menos 1 vezes ponto 2, eu vou ter 0,2 somado aqui. Essa é a expectativa para esse lado aqui. Então vejam, qual é a decisão que você vai tomar? 14 ou 0,2? Lógico que 14 é mais do que 0,2, então a expectativa é ir de maneira internacional caso isso aqui ocorra. Ok? Então o resultado para essa decisão aqui é 14. Vamos para essa outra decisão aqui. Você tem também internacional e tem nacional. O internacional, aqui você tem 80% e 20%. 80 para 6 milhões e 20% para uma perda de 3 milhões, menos 3 milhões. Então, ao multiplicar 6 vezes 0,8 menos 3 vezes 0,2, e somando, eu vou ter um resultado de 4,2. Então, essa opção internacional é 4,2. E fazendo exatamente a mesma coisa, 6 vezes 0,4 menos 2 vezes 0,4 e 2 vezes 0,2, você tem que ter o resultado 2. Então, comparando o 4,2 com o 2, você tem exatamente a opção também internacional para essa decisão 3 aqui. Então, essa decisão 3 passa a ter um valor de 4,2. Aqui 14 e aqui 4,2. E aqui observe, você tem a probabilidade de 20% de dar alta e 80% de dar baixa. Né? Então, você usa a mesma maneira como você fez anteriormente, ou seja, 14, como a gente tinha lá, agora temos aqui 14 vezes 0,2 e 4,2 vezes 0,8, o resultado dá 6,16. Então, essa linha aqui de comercializar, né, o resultado melhor é 6,16. Esse é o valor esperado para esse ramo aqui dessa minha árvore. Toda essa minha árvore aqui, então resultou num valor de 6,16. Tá? Bem tranquilo de fazer, você tem que resolver a árvore, você resolve da direita para a esquerda e constrói ela da esquerda para a direita. Bom, vamos para aquele último ponto aqui. Em vez de você produzir e comercializar, você resolve vender a sua patente. E a sua patente vai ser vendida, né? No caso aqui, ele mostrou uma probabilidade de 100%, você nem precisaria, você poderia ir aqui direto, né? E um resultado de 9 milhões, ou seja, a oportunidade de vender a patente e não produzir e comercializar daria um resultado de 9 milhões. Então veja, a decisão 1 aqui é comercializar ou vender, qual das duas é melhor? 9 milhões é melhor que 6,16. Nesse caso, então, a opção de 9 milhões é melhor do que a opção de 6,16. Então, essa é
basicamente a construção de uma árvore de decisão. Bem simples, uma ferramenta legal aí para você fazer, tá? E que pode ajudar, vamos dizer assim, a outros aspectos, tá? E eu propus para você fazer esse exercício 1 aqui, tá? Com essas condições. Observe que aqui agora você tem duas situações para cada uma das opções, x, y, z, certo? E você tem fluxos de caixa, né, para a opção alta e baixa. Então, você investe 200 mil. Numa situação de alta é 50, 50, 50, com uma probabilidade de 0,7. E uma opção baixa é 40, 30 e 20, com os mesmos 200 mil. Ou seja, você tem que calcular o VPL para as duas situações, para 70% e para 30%. Esse resultado de VPL multiplicado pelas probabilidades vai te dar o valor esperado para esse ramo aqui. Mesma coisa aqui embaixo, você calcula e determina o valor Y. Então essa é uma maneira, vamos dizer assim, que vai te dar condições de representar uma decisão usando árvores de decisão. É uma maneira simples e eu acho que é bem legal, vale a pena você aprender, tá? E o exercício 2 é exatamente a mesma coisa, só que com com outros aspectos. Então, eu espero que você dê uma lida aqui, a montagem de uma linha de montagem, aí você não sabe se você vai produzir, você vai comprar pronto o item ou você vai contratar um terceiro para entregar, tá? Então, basicamente, você tem aqui os custos e as probabilidades disso acontecer. Então, você tem que montar toda uma árvore de decisão para poder fazer isso daqui. Tá? Você pode fazer isso na mão ou você pode usar, por exemplo, uma ferramenta que eu mostrei em sala, que é chamada de Precision Tree. Né? A Precision Tree, basicamente, ela é uma ferramenta, né, que, ao ser instalada junto ao Excel, e só o Excel para Windows, para Mac não dá, tá? É uma instalação que vai fazer com que você tenha acesso dentro do Excel a algumas abinhas. Por exemplo, aqui no nosso caso eu tenho essa aba aqui, de Precision Tree. Tá? Depois no videozinho específico eu mostro como é que você faz para baixar e como você faz para instalar esse software. Tá? Então você vai escolher, basicamente, vamos fazer aqui rapidamente um, 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 uma, uma árvore de decisão com base nisso daqui, ou talvez a gente pegue aqui, vamos pegar esse exercício 1 aqui que é mais fácil. Não, acho que é melhor fazer esse exemplo 1 aqui mesmo, né? Não tem problema, vamos fazer esse daqui. Eu vou dar uma pausa para você se preparar aí, tá? Muito bem, continuando, eu dei uma ajeitada aqui no meu arquivo para que caiba melhor a minha árvore. Então, basicamente, eu tendo o Precision Tree instalado na minha máquina, eu clico aqui em árvore de decisão para criar uma nova árvore de decisão e vou escolher aqui o local onde ela vai começar. Vamos começar por aqui, tá? Na D25. Então, está aqui a nova árvore, certo? Se eu clicar duas vezes aqui, ela tem um nome aqui colocado, por exemplo, exercício 1, ok? Pronto, está aqui, exercício 1. E comecei a minha árvore. Então vamos começar com a decisão 1. Então eu clico duas vezes no meu módulo aqui e encontro o item decisão. Né? Eu tenho duas decisões, comercializar e vender. Então eu vou clicar aqui, comercializar e vender. Opa, vender. Tá? Não tem nenhum valor, eu vou deixar a árvore que calcule por enquanto. Então está aqui, duas decisões, comercializar e vender, certo? Vou puxar mais para baixo aqui, porque eu vou precisar disso. Ok, então, ao comercializar eu tenho já uma probabilidade de acontecer. Então clico nela duas vezes, escolho, perdão, cancelar, aqui probabilidade, eu tenho duas probabilidades, alto e baixo, alto com 20% e baixo com 0,8. Então clico aqui, alto com 20% e baixo
com 80%. Dou um OK. Observe que ele constrói novamente, certo? As duas probabilidades, de alto e baixo. Como não tem um valor nenhum aqui, ele está basicamente só desenhando por enquanto. Quando o alto, eu tenho basicamente a situação de ter uma decisão aqui, ou seja, se eu vou internacional ou nacional. Certo? Novamente, uma decisão, vamos lá aqui, internacional, colocar internacional, sem nenhum valor por enquanto, e aqui embaixo, nacional. Não, ok. Clico nele e já tem uma decisão aqui, certo? Dentro dessa decisão do internacional e nacional, existe, vou puxar novamente para cá, porque são meus dados aqui para poder preencher a minha árvore. No internacional, eu vou ter basicamente uma decisão de, perdão, uma probabilidade de 50 e 50. Então, vou clicar aqui, né, com a probabilidade, não tem nome nenhum, então 50 e 50. Então, o que? Os valores eu posso colocar aqui, ó. Então, o valor para a probabilidade 1 aqui seria 12 e o de baixo 16. Ok? Dou um OK e ele calculou, basicamente, observe. Cadê? Aqui, tá? 12 com 50% e 16 com 50%. O resultado deu 14. Esse 14 é esse 14 que está aqui colocado, ó. Então ele disse já que esse ramo aqui tem um resultado de 14, certo? Esse é o que ele escolheu, basicamente, o que ele disse. E aqui embaixo eu vou colocar mais uma probabilidade agora com 3. Vamos lá. Probabilidade. Então o ramo 1 é um ramo de 40%. O ramo 2, outro 40%. E eu vou criar mais um ramo, ó, terceiro ramo. E esse ramo é de 20%. Certo? O primeiro 40 é 4 de resultado, ó, observe 4. O ramo 2 é menos 3 e o outro é menos 1. Ok? Dou um resultado ok aqui e ele constrói a minha árvore de decisão com esses mesmos resultados. Veja que a probabilidade, o cálculo do valor esperado, nesse nosso caso aqui era 0,2, exatamente o valor que ele calculou aqui, ó, como a probabilidade disso acontecer, resultado 0,2. Então esse resultado 0,2 comparado com o resultado 14 faz com que a decisão apareça aqui, ó. O verdadeiro que ele diz aqui é a decisão que você vai tomar. O verdadeiro é esse ramo aqui. Esse ramo aqui é melhor do que esse ramo de baixo. É isso que ele está dizendo na árvore, tá? Então esse 0,2 é menor que o 14, a decisão é pelo 14, tá? Então essa decisão aqui, esse resultado aqui vem por 14, tá? Bom, nesse caso, agora eu vou copiar praticamente essa minha árvore, ó, essa minha árvore é idêntica à árvore de cima. Vamos puxar aqui para baixo. Ó. Essa minha árvore de baixo aqui é idêntica à árvore de cima. Ó. Só que com valores obviamente diferentes. Então eu vou copiar essa minha subárvore e vou colar ela aqui embaixo. Ó, clico do lado direito, colar subárvore. Ele vai dizer que vai substituir, tudo bem, dou um OK. E ele copiou novamente, agora com outros valores. Eu tenho que alterar os valores. É internacional e nacional também, só que com outras condições. Vamos lá para baixo. Aqui. Aqui a primeira é 80 e 20, tá? Então
como eu tô já com a árvore pronta, eu vou editar aqui na negócio, sem precisar clicar aqui. Eu posso digitar aqui também, ó, os valores estão aqui. E nesses valores aqui não, mas eu posso digitar esse aqui. Então, em vez de 50, a probabilidade é de 80%. Então, vou escrever aqui, ó, 80%, ok. E o resultado, que está aqui embaixo, vai ser de 6, ok? Tá. E esse outro resultado, veja que ele tá dizendo que tem uma inconsistência, porque aqui tem 80, 50 e 40. Se eu somar isso aqui dá mais de 100. Então, ele não, 80 e 50, né? Dá 130. Então, não pode. Então, aqui vai ter que ser 20%. 20%. Okay? E o resultado vai ser de menos 3. Tá? Então, observe que aqui, ó, menos 3, né, 80%, 20% menos 3. Probabilidade 4,2, que é o resultado do valor esperado. 4,2 aqui, resultado que ele deu. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui eu tenho 0,4, 0,4 e 20, 0,4, 0,4 e 20, a mesma probabilidade, ok? Só que 6 menos 2 e 2. Ó, a probabilidade é a mesma, então não precisa alterar. Então é 6 menos 2 e 2 aqui. 2 positivo. Resultado disso dá uma probabilidade ou um valor esperado de 2, que é esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, que ele mostrou aqui, é esse 2 aqui que está aqui colocado. Então veja, como aqui a gente tinha dito que era 4,2 e 2, certo? O valor da decisão é o 4,2, ou seja, você vai escolher o 4,2, a decisão é 4,2. Então esse é verdadeiro em relação a esse, certo? O 4,2 é a escolha. Então você tem agora, né, um nó, perdão, aqui, vamos puxar para cá, ó, um nó, certo? Onde a sua probabilidade de acontecer esse resultado é 14, certo? O valor é 14 e aqui o valor é 4,2. Esse aqui com 20%, esse aqui com 80%, certo? E se eu multiplicar 14 vezes 20 e somar com 80 vezes 4,2, o resultado vai dar 6,16, exatamente o valor que eu tenho aqui. Então, esse nó aqui, comercializar, está com o valor de 6,16. Como eu não coloquei nada aqui embaixo, certo? Eu tenho a decisão de 6,16, que é melhor. Só que eu tinha dito que o resultado de vender é um resultado que vai dar um resultado de 9. Veja que ao colocar 9 aqui, ele passa a ser verdadeiro essa decisão. Então, a decisão básica do meu, vamos diminuir um pouco aqui o tamanho, tá? Para a gente enxergar a árvore toda, ó. Então, o que aconteceu? A árvore que começa aqui, ela tem uma decisão, a decisão de comercializar ou de vender. Comercializar vai te dar um resultado de 6,16. Ele está indicando o que é falso. Por quê? Porque esse 6,16 é menor do que o 9. Ao ser menor do que o 9, ele passa a ser verdadeiro essa opção. Ou seja, qual é a melhor decisão para esse cara aqui? A melhor decisão é vender. Vender a patente e não comercializar. Então, obviamente que você tinha possibilidades de ganhar dinheiro para lá e para cá, só que tem possibilidade de você perder. Então, ao olhar toda a sua árvore, você vai ver que basicamente você tem essa opção como uma opção interessante. Vamos reduzir aqui, ó, vamos colocar menor que 6,16, vamos colocar 5. Ao colocar 5, observe, passa a ser verdadeira a primeira opção. Tá? E veja, agora o que vai existir? Né? Ele vai escolher qual é a melhor opção para você, certo? Então existe, obviamente, né, a opção comercializar como verdadeira, e aí nas duas condições, a melhor situação é você ir internacional, ou seja, nacional é menor, aqui é 2 e aqui é 4,2, aqui é 0,2 e aqui é 14. Então, as possibilidades falsas, observe, dá 0% aqui, né? Ó, as falsas todas com 0%. Estão vendo aqui? Ó, 0, 0, 0, aqui 0, 0, 0. Agora, as outras opções,
certo? As opções de verdadeiras aqui, de internacional, todas elas têm os ganhos de 12, 16, né? 6 e perda de menos 3. Nesse caso, o que ele está dizendo aqui? Que a probabilidade de você ter um ganho de 12 é de 10%. A probabilidade de você ter um ganho de 16 também é 10%. A probabilidade de você ter um, um ganho de 6 é 64%. E a probabilidade de você ter um ganho, uma perda de menos 3 é de 16%. Observe que esse aqui, tanto esse, vamos botar aqui, só para você entender, tanto esse, quanto esse, né? Quanto esse, são possíveis de acontecer, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a soma desse 10 com 20, certo? Com 64 e com 16 tem que dar o quê? 100%. Então aqui você tem as probabilidades da ocorrência desses valores de resultado, ou seja, esse meu negócio é de comercialização desse produto meu que eu inventei, esse novo invento, uma inovação qualquer, ele tem esses possíveis resultados, ou seja, 10% de dar 12, 10% de dar 16, 64% de dar 6 e 16% de chance de dar uma perda de menos 3. Então ele está te dando resultados possíveis, em relação a tudo aquilo que pode acontecer considerando essa árvore de decisão. Então veja que, vamos dizer assim, é uma condição, uma ferramenta interessante para a tomada de decisão também. Ok? Muito bem, era isso que eu tinha para falar. Por favor, execute os exercícios e faça a entrega lá no Blackboard. Um abraço.